Tá bom, gente. Boa tarde, primeiramente, obrigada, tá? Eu gostaria de. Bom, meu nome é Grazi, né? Grazi Vetrella, devidamente apresentada. Não vou falar sobre mim agora, deixa para falar um pouquinho mais no final. Mas estar nessa palestra com esse tema, eu queria contar um pouquinho para vocês qual foi o desafio, né? Porque a pergunta, né? O que de mais incrível poderia acontecer se você planejasse sua carreira a partir do que funciona para você? Eu imagino qual foi a curiosidade que tenha sido quando alguém leu, né? Até para poder entrar aqui e participar. Então, antes de mais nada, gostaria que a gente, desde já, inclusive eu, a gente já descriasse, eliminasse todo e qualquer ponto de vista sobre o que a gente vai falar, que a gente se abrisse mesmo para poder aproveitar o que vem agora nesse conteúdo que a gente vai trocar, porque a cada troca é uma experiência diferente. E porque se a gente está falando de a gente alinhar, né, de a gente desenvolver um planejamento de vida, de carreira, a partir do que funciona para você, é o que funciona para você individualmente. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos eliminar todos os pontos de vista, as expectativas sobre mim, sobre o tema, e vamos fazer uma troca aqui, um bate-papo sobre isso, tá? Combinado? A segunda coisa, vamos participar, gente. Eu brinco que, assim, se a gente está falando sobre um tema, se houve um interesse para estar aqui, para ouvir sobre fazer um planejamento a partir do que funciona, a partir do que importa, né? A partir do que faz sentido para a gente, então a gente tem que participar e tem que se alinhar e tirar todas as dúvidas, porque é o planejamento da sua vida, da sua carreira, de mais ninguém, tá? Então participem, podem interromper e perguntar. Então, antes de falar um pouquinho, a minha primeira provocação, né? Eu sempre faço a provocação quando eu entro com esse tema. Participei no TDC Connect também, fiz a provocação, e é uma provocação que eu faço para mim todos os dias. Eu acho que é o que faz a grande motivação, né? De quando a gente acorda e a gente pensar. E a pergunta, a primeira provocação de hoje, faço várias. A primeira provocação é: você está onde e fazendo o que você gostaria de ter feito, de estar fazendo? O que você sonhou para a sua vida faz sentido para você? Essa é uma pergunta que nos motiva a refletir mesmo e a começar a perceber o que está legal, o que não está legal, o que é leve, o que não é leve, e a gente, de fato, começar a fazer as nossas escolhas. Posso dizer para vocês que esse é um modelo, faz parte de um programa de mentoria, essa é a primeira etapa de um programa de mentoria que eu desenvolvi, mas que o grande objetivo é se conhecer para, de repente, você fazer uma escolha que está alinhada ao que realmente faz sentido para você, ao que funciona. Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem sua história, cada um tem as suas crenças, e a jornada ela é individual, né? Então, o primeiro passo, ter consciência. Quando a gente fala de consciência, tem vários pontos de vista e expectativas, por isso que eu falei, vamos destruir, descriar o que a gente tem, que a gente veio aqui, porque aqui, quando a gente fala de consciência, é você ter a consciência de tudo e de todos, sem julgamento, né? Estar consciente é você aceitar, receber, ter ciência de tudo que está acontecendo, mas sem julgar. Consciência inclui tudo e não julga nada. Essa é uma frase que a gente fala, né, quando a gente estuda autoconsciência, expansão de consciência. Consciência inclui tudo e julga nada. Por quê? Porque simplesmente né? Simplesmente está acontecendo, as pessoas escolhem o que escolhem. Então, quando a gente começa a ter uma consciência, né, de onde estamos, o que está ao nosso redor, a gente começa a sair do espaço de julgamentos e das crenças, que é o que eu vou explicar um pouquinho também. O segundo passo, extremamente importante, que para tudo, né, na nossa jornada da vida, é a gente começar a ter nossa autoconsciência, que é quando eu falo, bom, estou aqui, beleza, estou aqui neste mundo, nesse espaço, nessa empresa, seja qual for, né, o que você estiver avaliando, e como que eu estou frente a isso, né? E aí você passa por um momento de autoconsciência. Qual que é o impacto das suas escolhas para você e para o mundo ao seu redor? Então, é uma jornada, né, de autoconhecimento, de autoconsciência diário. É um processo que, para você saber o que funciona, o que faz sentido para você, você tem que se conhecer. Então, você saber onde você está, saber que existe um mundo à sua volta, e não, a gente não tem que julgar.
e aí a gente começar a perceber o que de fato minhas escolhas impactam na vida de cada um e principalmente na minha vida. Porque uma vez que você passa a ter a sua autoconsciência, você começa a fazer suas escolhas de uma forma consciente. Aqui é o resuminho dessa jornada, mas essa jornada ela pauta realmente, posso falar por experiência, ela pauta a minha vida desde que eu fiz minha transição de carreira há 4 anos. É uma escolha que eu busco fazer todos os dias, primeiro, sem ponto de vista, sem julgar o outro, sem julgar a situação, o lugar, a empresa que eu estiver, qual é o meu impacto naquele espaço ou naquele redor, qual é o impacto para mim, e aí sim eu vou fazer as escolhas que façam sentido. Tudo bem? E aí, então, tomou ciência, né? Quem sou eu, onde estou, o que impacta. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro, então, de fato, porque para eu saber o que vai funcionar, eu preciso saber primeiro quem sou eu. E aí, quando eu faço essa pergunta, ela é muito mais profunda do que falar, eu sou Grazi, sou mentora, sou palestrante, é muito mais profundo do que isso, né? Algumas coisas a gente vai absorvendo, algumas não, né? Tudo a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida, a gente vai escolhendo o que faz sentido para a gente ou não, e muitas vezes a gente acaba comprando alguns pontos de vista dos outros, né? Eu posso falar que como mulher, né? E a Paula também está aqui, nós mulheres compramos por questão, sem culpa, tá? Mas a gente compra ao longo da nossa jornada, da nossa vida, vários pontos de vista sobre mulheres, porque a sociedade ela é moldada para isso, e tá tudo bem. Eu costumo dizer que aqui não tem culpa, aqui não tem que se crucificar, é pelo contrário, se reconhecer e entender como que você chegou até aqui, que escolhas você fez para chegar até aqui hoje aqui, né? Estar aqui, este horário, a gente se falando, trocando, assim, o que te levou a trazer até aqui? Porque teve uma escolha. Então, toda escolha, tudo na vida, toda escolha tem uma recompensa. É difícil acreditar, mas se a gente parar para pensar, sim. Porque quando a gente escolhe, se eu escolhi entre A e B, ou às vezes A, B, C, D, não importa, mas eu fiz uma escolha. Então, se eu escolhi A, é porque por alguma razão, seja ela qual for, por menor que seja, às vezes inconscientemente, a gente sentiu uma recompensa naquela escolha. Às vezes, as pessoas, eu atendo alguns clientes que falam: ah, mas eu estou num relacionamento tóxico, estou numa de violência, eu estou numa empresa que eu não gosto, não importa. A escolha de estar nesse relacionamento, nessa empresa, seja qual for, de continuar nessa situação, ainda é sua, porque de alguma recompensa por trás disso que a gente não percebe tem. E aí tem N's, né? Cada situação é uma, por isso que eu falei, cada um tem a sua jornada. Segurança, comodismo, sonho, não querer ter frustração, porque às vezes você continua numa escolha porque você não quer abrir mão, não importa. Mas o que importa é que se você chegou até aqui, foi por uma história, uma escolha, por crenças e padrões que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, desde pequenininho, tá? E aí, por isso que a gente pergunta, o que te motivou a fazer as suas escolhas? Uma das coisas importantes quando a gente... E agora falando aqui que a gente está falando de carreira, é assim, perguntar, tá, o que me fez escolher estar aqui, ou escolher entre essa e na outra, ou continuar aqui, não importa, mas assim, o que está por trás dessa escolha? O que está fazendo sentido para você? Por quê? Porque se você escolheu. Ah, Grazi, mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, no emprego não está tão fácil, ouço de tudo, que pode ser uma verdade. Mas você escolher continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, ou seja, assim, não vou ficar aqui até conseguir outra... Não importa, a decisão que você escolheu, por alguma razão foi, inclusive por segurança, porque você precisa trabalhar, ou porque você acredita que não é fácil arrumar um emprego, não importa. Então, alguma coisa te motivou a fazer suas escolhas. Feito isso, reconheça e seja grato, né? Quando eu brinco de falar assim, quem é você, qual a sua história, né, no processo de mentoria, a gente fala bastante sobre essa parte, que assim, como que foi sua infância, como que foi o seu relacionamento com família, né? Quais foram os pontos de vista, as crenças, os padrões de vida que você observou para poder fazer suas escolhas hoje, né? Que eu perguntei, você está fazendo, está onde está fazendo aquilo que você sonhou?
Porque muitas vezes, ao longo da jornada, a gente sonha em ser, sei lá, médico, mas o pai é família toda de advogado e a gente escolhe ser advogado por uma influência. E tá tudo bem. Naquele momento, a gente fez uma escolha que fazia sentido com base nas crenças que a gente tinha. Então, a gente tem que agradecer, a gente tem que honrar. Quando eu falo honrar aqui, porque honrar é uma palavra bem perigosa, né? A gente usa muito, aliás, a gente usa muitas palavras, né? A gente mal aplica as palavras, mas honrar aqui não é honrar para repetir um padrão. É honrar no sentido de ser grato, de reconhecer, e aí você ter a ciência, a consciência e a autoconsciência de que tá, trilhei essa jornada até aqui por conta disso, mas e agora? Né? O que faz sentido para mim? Que aí a gente vem para o próximo passo, que seria as escolhas conscientes. Tudo bem? Então, já tomei a ciência de que a gente tem uma história, a gente tem os nossos pontos de vista, a gente tem as nossas crenças, eu tenho que honrar, me reconhecer, tá, mas de fato, então, quais valores realmente são seus? Essa é uma pergunta também que a gente se faz todo dia, né, ou deveria se fazer. A gente se faz disfarçado com de outras formas, né? Por exemplo, quando você escolhe alguma coisa, tem um valor por trás daquilo, seja se para você satisfazer porque você merece, porque acho que é questão do reconhecimento, ou porque você quer uma segurança, ou é por questão de saúde, não importa, todo mundo tem um valor. E eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui, a gente fizesse uma enquete, qual é o seu valor máximo da sua vida? Todo mundo teria uma resposta, porque todo mundo tem, de uma certa forma ou não. Mas se a gente vem numa jornada onde a gente tem uma história, onde a gente compra alguns pontos de vistas, que faz parte, né, do mundo que a gente vive, a gente ensinando e repassando esses pontos de vista para as outras pessoas, é possível, e aí eu posso dizer para vocês, por experiência, né, nesses últimos 4 anos atendendo as pessoas que eu atendo, tanto no mundo corporativo quanto numa pessoa física, que quando a gente faz o assessment de valores, dá um resultado que de fato é o que a pessoa tinha clareza naquele momento, que era o valor dela, ela super concorda, o resultado, né? Eu uso alguns testes que são comprovados e faz sentido. Só que quando a gente começa a apertar, a perguntar e fazer essa jornada inicial que eu comentei com vocês, tá, mas esse valor realmente faz sentido para você, esse resultado? Ele é o que você já imaginava, ele condiz com as suas ações, mas se você fez toda essa jornada até agora com alguns pontos de vista e crenças, com certeza esse valor que você que deu como resultado também é com base nesses pontos de vista e crenças. Aí eu pergunto, é verdade, ele é seu? Essa é uma segunda, aliás, sei lá, quais provocações que eu faço durante todo um processo, também me faço todos os dias, qual o valor realmente é meu e estar por trás disso? Grazi, mas como que a gente faz isso? Se perguntando, se conhecendo, tendo a autoconsciência, né? Num processo de mentoria que eu facilito, a gente aprofunda, tem várias técnicas aí de expansão de consciência, mas a gente consegue fazer um link daquilo que a pessoa realmente ela acreditou numa vida inteira, e quando você olha, reconhece a sua história, por que você escolheu, o que você gostaria de ter feito, a gente consegue identificar o que está por trás daquilo, né? Então, quando a gente fala de valores, a gente pergunta: quais mentiras você comprou sobre você? Você é capaz? É incapaz? Quantas vezes a gente fala para a criança, quando a criança está lá brincando de montar e desmontar, quebrar os brinquedos, e a gente fala: para, você vai estragar seu brinquedo. Quantas vezes, né? E aí a criança, eu tenho 2 filhos, né? Então eu posso dizer que hoje eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo, mas ainda é um processo de evolução diário. Mas assim, quantas coisas a gente coloca na cabeça da pessoa, daquela criança que pula, que gosta de ficar brincando, e a gente fala, para, faz silêncio, fica quieto. E a pessoa vai, de repente, era um talento que ela tinha para fazer algo de comunicação, para ser artista, seja qual for, e a gente simplesmente fez ela comprar um ponto de vista de que não, que ela tem que ficar quieta. Quantas coisas a gente, mulher, né, a gente aprende quando é criança, de que é o homem, agora tá mudando, né, muito, mas ainda é uma jornada aí, uma discussão ainda longa, mas assim, que o homem era o provedor da família, então não podia tomar a frente, e aí a gente diminui, né, algumas iniciativas de empoderamento da mulher, então quantas mentiras a gente compra sobre a gente mesma ao longo da carreira, ao longo da vida? Carreiras, né, espaços em que mulheres hoje estão entrando, por exemplo,
que não entrava antes, porque tinha-se uma crença, um ponto de vista de que não era profissão para mulher, né? E ainda existe, né? Muitos pontos de vista sobre isso. Mas que hoje as mulheres estão reconhecendo que não, o talento dela é para esse, e ok, faz parte daquilo que ela acredita. E aí, assim, uma coisa mais perigosa ainda, que é quando a gente compra essas mentiras, a gente decide, a gente conclui o que a gente é, o que não é capaz, quem a gente é, o que a gente não é. Então a gente vai se moldando e moldando ao longo da vida, de novo, porque faz parte de uma jornada, faz parte de uma história, e a gente vai criando uma imagem da gente com base nos outros pontos de vista. Mas, se a gente parar para perguntar agora, de fato, e aí é uma provocação que eu faço para vocês, para cada um de vocês, não precisa me responder, quem quiser compartilhar, pode compartilhar, mas assim, a imagem que você tem hoje, você valida 100% de que é a imagem de quem você realmente é? Hoje você não é vende uma imagem, mas assim, mas hoje você tem uma crença de que você é, seja profissionalmente, seja como pessoa, mas que você hoje não é de fato quem você realmente é. É uma provocação. E aí é simples, tá? Se a roupa que a gente escolhe para trabalhar, a reunião que a gente vai, o time que a gente escolhe, quantas vezes a gente monta um time e às vezes a gente precisa ter alguém e não faz a escolha da maneira que a gente entende que faz mais sentido, ou a gente tem que tomar algumas decisões que é contra aquilo que a gente acredita, e isso a gente vai moldando e vai criando uma persona, né, que a gente acredita daquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Quantas pessoas, né, eu ouvi minha vida inteira, né? Eu sou muito processual. Vamos lá, vou refazer. Sou uma pessoa que gosto muito de processo, de organização, de tudo muito de planejado. Eu gosto muito disso. Não sou, eu gosto. Passei a vida inteira ouvindo que você é muito processual. Vida inteira não, né? Até metade da minha carreira. Que você é muito processual, você é muito organizada, você tem que cuidar da gestão dos indicadores e você não deixa o outro fazer a parte de gestão de liderança e você cuida da parte de processo. Só que eu nunca acreditei nisso, sempre me questionei, que eu falei, eu gosto, e assim, as pessoas sempre me procuraram, de fato, como inspiração, como conselho, e eu acabava exercendo uma liderança indireta. Foi quando eu comecei, de fato, a me empoderar disso e entender, não, eu posso fazer as duas coisas, até porque uma coisa não está eliminada da outra. Mas foi quando eu comecei a ter ciência, a ter consciência lá atrás, ainda não tinha ideia de que isso existia, né? Essa jornada, ainda eu estava para criar esse tipo de jornada, mas começou a fazer sentido e falar não. E aí eu me dou metade, né, até hoje da minha carreira, consegui provar para todo mundo que não é assim, não é esse ponto de vista que vocês compraram e quiseram que eu acreditasse. Tudo bem? Vamos lá. Aí a gente tem um próximo passo. Então, assim, vamos lá fazer a jornada, né? Reconheci quem eu sou, reconheci minha história, minha trajetória, reconheci qual valor realmente faz sentido para mim, tem mais clareza. E agora, o que eu faço? Aí a pergunta que eu vou fazer, uma outra provocação é: quem está pilotando o seu avião? Né? Quem ou o que está te influenciando para que você faça as suas escolhas? Isso é importante a gente pensar. Mas, Grazi, vamos lá, como que eu faço, né? Como que eu descubro qual que é o meu valor para fazer sentido, para poder assumir o controle da minha vida? Então, vamos lá. Você sabe o que é leve para você. Como que eu sei? Todo mundo sabe. Eu falo assim, se a gente começar a se prestar atenção, a gente começar a... Oi? Oi, Grazi, você fez a provocação ali e o pessoal já está interagindo contigo, hein? Então, responde, Aqui. por favor. Já posso ler aqui? Pode. Tem uma do Luiz Felipe Corso. Não estou fazendo o que gostaria. Comecei na carreira de tecnologia e estou no meio de curso de engenharia de computação. Porém, apesar de ter habilidade com programação, não me senti bem com a rotina em 2 trabalhos.
em empresas diferentes que tive. E ainda, amando tecnologia, estou passando para administração de negócios e pretendo abrir minha própria empresa de tecnologia. Vou Muito ver bem. aqui. É Pode Luiz, falar, né, que Grazi. você falou? É Luiz, né? Isso. O que é interessante, quando a gente começa a ter ciência e consciência e autoconsciência, eu brinco assim, né? Quando a gente começa a abrir esse processo, eu falo que é um portal, né? Sabe, a caixinha de Pandora, né? Quando a gente abre a nossa, começa a tomar autoconsciência, as coisas que a gente começa a escolher a partir dali passam a não ser mais tão inconscientes, tão automáticos, né? Então eu já sei aquilo, se eu tenho clareza de que faz sentido ou não, então eu começo a fazer as escolhas. Se o Luiz, né, não está tão feliz, mas se tá partindo aí para abrir um negócio próprio que se faz sentido, é só seguir a leveza. Isso aí eu acho que é um dos melhores dos presentes da vida. A gente pode escolher a cada 10 segundos se a gente quiser, tá? Escolheu, não foi legal, não era o que você queria? Escolhe de novo. Tá? Então, assim, isso é o livre-arbítrio, né? Mas, assim, a gente vai escolher o livre-arbítrio para aquilo que faz sentido para a gente ou aquilo que estão dizendo para mim que faz sentido, né? Então, isso é muito bom. Próxima, Júlio. Deixa eu ver aqui. O Luiz ainda coloca: o conhecimento que tive não vai ter se perdido, mas eu preciso dar esse próximo passo para buscar o que eu quero para mim. Estou nessa mudança de começar o curso de administração daqui a 2 meses, e ele complementa: com certeza a maior decisão da minha vida e uma transição bem difícil para mim, mas vamos para cima. Busca da felicidade e onde eu me encontro e sou bom no que faço. Esse é o meu valor. Ó, parabéns. É o Luiz ainda, né? Isso. Luiz, olha que interessante, né? Você falou assim, e aí não é provocação, hashtag fica a dica, trocar a palavra eu quero, né? Eu quero. A gente só sempre quer aquilo que a gente não tem. Então, isso também é uma questão de expansão de autoconsciência. Então, toda vez que você está mudando para aquilo que você escolhe para você, por quê? Você escolhe neste momento se faz sentido. Você vai fazer o curso, daqui a um tempo não faz sentido, você pode escolher outra coisa, não tem problema, tá? Mas ter essa ciência, não, realmente, a gente não perde, por isso que eu falo, quando a gente fiz uma transição de carreira, né? Depois vou contar um pouquinho, mas assim, minha transição de carreira foi há 4 anos, onde eu saí do mundo corporativo de mais de 20 anos para poder trilhar a carreira solo, mas a gente não perde, a gente reconhece, a gente é grato e tudo a gente usa, porque a gente fez uma escolha com base naquilo que fazia sentido naquele momento. Então, assim, se auto-julgar, lembra que consciência inclui tudo, sem julgamento? Principalmente é o auto-julgamento. Nós somos craques em nos culpar, nos julgar, de nos crucificar, né? Assim que a gente fala. Então, assim, primeira coisa, ter consciência, reconhece, entende, percebe tudo que tem sem julgar, sem ponto de vista e bola para frente, faz escolha. E eu diria que não é um processo difícil, é desafiador. Porque também difícil é outra palavra que eu eliminei, eu busco eliminar da minha vida, porque aquilo que é difícil a gente evita, né? Mas aquilo que é desafiador, a gente nos desafia a fazer, nos desafia a buscar e nos desafia as nossas escolhas. Tudo bem? Próximo, Júlio. Eu vou ler mais 2 comentários e a gente segue, tá, Grazi? Tá bom. A Caroline Silva Guimarães: às vezes, como você mesmo disse, o mundo às vezes dá uma corrompida no nosso julgamento. E o próximo comentário da Gil Mayumi Moutinho: Tenho um amigo que mudou 3 vezes, ou seja, 4 profissões diferentes. Claro que o financeiro e cada troca, ele dá um passo para trás, mas a realização pessoal e a qualidade do trabalho realizado são incomparáveis. Esse último eu não vou nem falar, nem comentar, só vou falar uma coisa. E observem. E aí também é assunto de outro tema, mas assim, dinheiro segue alegria. A energia da prosperidade segue aquilo que é alegria, que é feliz. Então, por isso que a pessoa está mais feliz, tá? Agora, sobre a Carolina, lê para mim da Carolina, por favor, de novo.
Só um minutinho. Às vezes, como você mesmo disse, o mundo, às vezes, dá uma corrompida no nosso julgamento. Espera só um minutinho, Júlio. Tranquilo. Dá aquela recuperada, dá uma... Não, é porque tá caindo a coisa aqui, peraí. Não, a rede vai respirar também, não tem problema. Peraí. Bom, pessoal, pequenas dificuldades técnicas acontecem. Então, enquanto isso, né, enquanto a Grazi retorna aí, a internet dela respira um pouco para a gente poder continuar. Aproveitem, vão colocando perguntas, vão colocando... continuem participando, nós estamos aqui para ler as suas interações aqui para a gente construir esse evento da melhor forma, tá? Então, participem, estamos aqui para isso. Enquanto isso, né, deixa eu já fazer aqui meu... Já voltei. Desculpa aí, vamos lá. Deixa eu até fazer aqui minha provocaçãozinha para quem veio no evento, né? Para quem... O pessoal que ainda tá acompanhando hoje no Carreira e Mentoria, amanhã pretende estar aqui, já quero fazer aqui, ó, essa invejinha, tá? O meu casaquinho do TDC já está disponível, então aproveitem. O bonezinho também do TDC, tá? Já está aqui. Então, eu não vou falar nada, Júlio, eu não vou falar nada, viu? Porque era para eu estar aí presencial, não rolou, faz parte, mas o meu eu vou receber depois. Perfeito. Então, assim, só fazendo aquela invejinha, naquela provocação para a Grazi, e para você que ainda vai comparecer, venha que tá muito bacana o evento, tá? Grazi, onde paramos? Vamos continuar. Ó, vamos dar aquela respirada também, não só a internet, mas você. Vamos com calma. Faz parte, peraí, gente. Deixa eu abrir aqui de novo. Tomei água, gente, mas é porque eu tô com dor de garganta, mas faz parte. Perfeito. Eu paro aqui e o Júlio toca, né, Júlio? Ah, vamos falar aqui, vamos tocar aqui também o evento. Aproveitando, até trazer essa questão, né, Grazi, sobre as possibilidades que a gente tem de transformação de carreira, de não estar estagnado, porque muitas vezes a gente acaba se estagnando por medo, né? Esse medo da transformação, esse medo da mudança, esse medo de desafios. A gente se coloca numa bolha que a gente tenta se colocar numa bolha de autoproteção, uma bolha que nós entendemos que vai nos proteger, mas na verdade elas nos afastam das oportunidades do mundo, né? Então tem essas questões dessas transições de carreira que são muito importantes até para que a gente possa saber, o desafio ele vai existir, não tem como você crescer na sua carreira sem ter esse tipo de desafio, esse tipo de até oportunidades, né? Eu não digo nem problemas, porque problemas, eles nada mais são do que oportunidades a serem descobertas ainda. Então, essas oportunidades que vão gerar toda essa maturidade também no seu desenvolvimento de carreira, né? E aqui eu já vou passar a bola para a Grazi, que eu acho que ela já se recuperou. Já. Gente, mas isso é interessante. Não, ó, já teve boné? Então, peraí, ó. Eu vou fazer inveja para a Grazi aqui com a aguinha, tá? Gente, mas vamos lá. Ó, isso é interessante, né? Eles colocaram aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, mas assim... Desculpa pela pausa, mas vamos lá. Aproveitando o gancho, realmente isso aí tem bem interessante, o Júlio colocou, porque quando a gente escolhe, né, aquilo que faz sentido para a gente, então estar aqui hoje para mim faz muito sentido. Brincadeiras à parte, mas de fato o Júlio sabe, eu estava para ir presencial com tudo pago, tive uma questão de saúde aí, não pude ir, tive que cancelar, mas estou aqui, firme e forte, então assim, estou pagando o mico com vocês, mas a gente vai, né, a gente segue. Por quê? Porque para mim faz sentido. Então, assim, não necessariamente, eu sei que eu não estou aproveitando o máximo de estar aí no presencial, mas teremos outras oportunidades, mas assim, faz parte, porque é leve para mim e faz sentido. Está alinhado ao que funciona para mim. Então, estar aqui hoje, me resguardei durante a parte da manhã, vamos embora, segue a vida. Tá? Então, assim, quando a gente tem essa clareza e essa autoconsciência, é muito diferente. Porque a gente faz as coisas com mais leveza. Está alinhado ao nosso valor, está alinhado ao nosso propósito. E aí funciona. Tudo bem? Então, vamos seguir agora. Vou compartilhar de novo. Já estou recuperada também.
Faz parte da vida. São os desafios, né? Os desafios que a gente enfrenta. Mas vamos lá. Então, assim, você estava lendo, você leu da... Oh, Júlio, vou pedir para você ler da... Não precisa ler da Carol, não. Agora, de novo, eu já lembro. Que ela falou que a gente é corrompido, às vezes, pelo julgamento, né? Só para a gente concluir o comentário dela. De fato, a gente compra, né? Ao longo de toda essa... Assim, o mundo de hoje, então, né? Quando a gente fala, tem as fake news, né? Quantas coisas a gente compra se a gente, de fato, não for atrás e buscar as fontes realmente que são verdadeiras. Mas a gente, quando passa a ter a consciência, gente, isso é extremamente importante, entender que tudo é um ponto de vista, inclusive o que o outro está falando para a gente. Inclusive, quando a gente recebe feedback, isso é bem interessante, né? Você falar de comprar ou de ser corrompido pelo julgamento, porque isso tem algumas vertentes. Quando a gente recebe um feedback de um gestor, ou de um companheiro, né? Uma companheira, de um amigo, não importa. Quando a gente recebe esse feedback, não quer dizer, quando a gente passa a entender que é um ponto de vista, não quer dizer que a gente não ouve. Muito pelo contrário. A gente começa a ouvir mais, aí a gente ouve de verdade, tá? A gente começa a ouvir e prestar atenção naquilo que faz sentido. Isso é um ponto de vista da pessoa ou realmente eu sou assim? Então a gente começa a nos observar e a entender que não é pessoal, e se for pessoal também é o ponto de vista da pessoa, tudo bem, faz parte, é uma escolha dela, mas assim, a gente começa a ouvir. Eu fiz muito isso nos últimos 10 anos da minha carreira, assim, recebi um feedback e eu falava, puxa vida, eu não sou assim, não tenho, mas se essa pessoa tem esse ponto de vista, isso é muito importante para a carreira, então assim, se a gente está recebendo um feedback que a gente não concorda, e aí o não concordar também é uma reação, né? Porque a gente compra um julgamento. Então, assim, se a gente está recebendo um feedback, eu falo, olha, mas eu não me vejo assim, eu sempre, né, antes de estudar expansão de consciência, autoconsciência, mas eu sempre fiz isso, que peraí, se a pessoa está me dando esse feedback com esse ponto de vista, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou escolhendo para que ela compre esse ponto de vista? De novo, gente, peraí. Vamos lá. Tá rodando aqui ainda, né? Tá. Tá rodando, Júlio? Paula, tá rodando a apresentação? Não tô ouvindo. Eu que estava muda, agora sim. Tá funcionando, não tem problema, tu pode fazer essa mudança de tela que para a gente continua a mesma coisa, a gente continua vendo tua apresentação, tá? Ah, tá bom, era uma dúvida. Obrigada. Aqui aproveitando que tem uma paradinha, a Daniele, ela botou uma dúvida ali, né? Ela falou assim, eu tenho uma dúvida, o que é ter uma postura empreendedora se eu não sou empreendedora? Ela colocou essa dúvida no chat. Adoro esses tipos de pergunta, né? Verdade que você não é empreendedora? O que a gente faz todos os dias? Não é empreender a nossa própria história, a nossa própria vida? Então, qual que é o ponto de vista de que comprou, de que qual que é o perfil certo para ser um empreendedor? São pontos de vistas, né? Porque assim, eu vou dar um exemplo clássico. Quando eu fiz essa transição de carreira, 4 anos atrás, vou contar depois minha história, mas assim, eu resolvi fazer a transição em janeiro de 2020, em março de 2020 teve o quê? Pandemia, então eu tive que repensar um monte de coisa. E aí, assim, muito que eu vi, fui estudar de marketing, de não sei o quê, e falava, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que postar, não sei o quê, e aquilo lá foi... Eu falei, para. O que funciona para mim? Eu sou uma pessoa que passei a ser empreendedora do meu negócio, porque fui abrir meu negócio próprio, mas assim, o que funciona para mim? Eu não me sinto leve fazendo, sei lá, 10 posts por dia, 10 vídeos, não sei, eu vou fazer, meu jeito de trabalhar é de outro. Mas eu fui buscar aquilo que funcionava para mim, para poder assumir o controle da minha jornada. Tá? Então, assim, quebrei, destruí, descriei os pontos de vista de que para ser uma empreendedora naquela época, quando eu tive essa consciência, que tinha que fazer assim e assado. Não. Que tinha que ter o perfil assim e assado. Não. Se você escolhe
E aí, gente, quando a gente escolhe algo que faz sentido pra gente, vocês podem ter total certeza que aí eu brinco que é uma questão de energia, né? As coisas fluem, as coisas vão acontecendo porque você foca naquilo que faz sentido para você e as coisas simplesmente acontecem. Faz sentido ou não? Daniele, depois você comenta para mim, tá? Então vamos lá. Agora eu tô vendo os... Ah, entendi, Paula. Beleza. Obrigada. Tô vendo os comentários agora. Tudo bem, pessoal? Então, assim, tenho consciência, fiz a jornada da autoconsciência, fiz a jornada, já sei o que faz sentido para mim, já estou reconhecendo qual é o meu valor, e aí eu sempre faço a pergunta, faço as provocações, qual é o seu valor inegociável, né? E aí, gente, se vocês pegarem aqui qualquer um, né, o próprio Luiz que fez tá fazendo a transição dele, e outras pessoas também aqui provavelmente já fizeram, o que por trás daquilo, lá no fundo, assim, da escolha, se a gente fizer descascar a cebola, e aí se a gente fizer ir para a pergunta, né, tentando entender qual é a clareza que se requer, a gente percebe lá no fundo, de verdade, o que está por baixo. Eu vou falar como exemplo, para vocês terem ver como é que funciona isso, por exemplo. Tem uma cliente minha que eu atendia e ela deu lá no resultado dela que o valor dela principal, depois que a gente fez todo o processo, né, já fez depois do assessment, quando a gente foi aprofundar nisso, deu que era liberdade. Como que eu percebo se isso é liberdade ou não? Porque, assim, o que você escolhe no final das contas, quando você escolhe, por exemplo, ser empreendedor, o que você está buscando? O que está por trás disso? Eu, por exemplo, escolhi porque eu quero, o meu é liberdade, tá? E aí, liberdade não é ser livre de compromisso, sair por aí, né? Dependendo do ponto de vista de cada um, pode ser. Para mim, é a liberdade de poder escolher estar onde faz sentido para mim, de escolher estar aqui com vocês, de escolher, e aí para mim liberdade, como eu tenho 2 filhos, escolher horário, tudo mais, mas escolher qual é a contribuição que eu vou dar para o mundo. Então tudo isso tem liberdade no final das contas, né? Meu processo, quando eu fui assumir o controle, vocês vão perceber que às vezes, Grazi, mas eu preciso trabalhar, preciso pagar as contas, compro os seus pontos de vista, os julgamentos. Como que eu faço se eu percebo que isso não está até leve? Não está tão leve para mim, não está tão alinhado ao meu valor. Se você já sabe o que faz sentido para você, se você tem uma jornada, se você está reconhecendo sua história, seus passos até ali, assuma o controle, se empodere daquilo que faz sentido e traça o seu planejamento. Então, assim, qual é a jornada que você vai seguir? Eu falo que a gente negocia o tempo todo com o nosso valor. Então, se eu tenho que... Vamos supor que eu estivesse ainda no mundo corporativo e estivesse louca para sair lá atrás, antes da minha transição. Falar, não, mas eu escolho, mas eu ainda tenho que estar aqui porque tem a falsa recompensa da segurança, porque é importante para mim. Tá, então eu escolho continuar aqui porque eu preciso neste momento, mas em paralelo eu tenho a consciência de que preciso me planejar, preciso programar uma transição, ou porque hoje essa empresa, esse negócio, seja o que for, está fazendo sentido para mim, tá me proporcionando trilhar aquilo que eu quero. Então, assim, não é se enganar, se enrolar, nem corromper o seu valor, mas é você ter a clareza e a consciência da escolha que você está, porque você está fazendo, está assumindo o controle da sua vida. Tudo bem? Então, quando a gente fala aqui de assumir o controle, a gente fala que, assim, uma vez que você está empoderado da sua capacidade de criação, ou seja, que você já eliminou ou tem feito um processo de autoconsciência, de eliminar os pontos de vista que você tem sobre você mesmo, você se torna capaz de fazer essas escolhas conscientes em relação à sua vida, carreira, dinheiro. E tudo, relacionamento e tudo mais que você quiser. E aí, lembra que eu falei lá atrás, assim, a gente pode escolher tudo e qualquer coisa a cada 10 segundos. Não funcionou, não está tão leve, precisa ajustar a rota, escolhe de novo, e não tem problema. Hoje a minha escolha, que às vezes ele fala assim, mas eu não tenho escolha, preciso continuar. Então, como você escolhe reagir e lidar com isso? Uma das coisas que eu falo no início do meu processo de mentoria,
Na verdade, o tempo todo eu falo que, assim, quando você abre esse portal, essa caixinha de Pandora, que você se reconhece, que você se conhece, você começa a fazer as escolhas de uma forma consciente. Pode continuar escolhendo as mesmas coisas, escolhendo fazer do mesmo jeito, mas não é mais inconsciente, não é mais no automático. E aí é uma escolha também. Lembra que eu falei? Toda escolha é uma recompensa. Então, se você escolher continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo que não é tão leve para você, o que está por trás disso? Qual é a falsa recompensa ou é uma recompensa que você não considerou? É isso. Então, a gente precisa, de fato, entender que a gente pode escolher fazer escolhas conscientes, inclusive escolher não mudar, inclusive escolher continuar do mesmo jeito, inclusive escolher estando num relacionamento, num lugar que não faz sentido para a gente. Escolher continuar fazendo aquilo que não gosta, tá? Isso é consciente, tá? E aí, uma vez que a gente se empodera disso, a gente tem a liberdade e a clareza do que se requer, então, para criar e realizar os sonhos, com determinação e leveza. Que é aí que eu falo de quando a gente vai assumir o controle da nossa vida, vai pilotar o nosso avião, que assim, cada passo que eu der agora, eu vou sentir se faz sentido, eu vou observar se faz sentido ou não, se está alinhado ao meu valor, se está alinhado ao meu sonho, e vou determinar o que eu vou fazer, vou escolher para ser leve. É um mundo de conto de fadas? Não, até porque conto de fadas são pontos de vista e crenças que a gente compra. Mas o que é leve? O meu conto de fadas, vamos dizer assim, aquilo que é leve para mim é diferente do que é leve para cada um de vocês. E tá tudo bem. Mas assim, o que a gente escolhe daqui para frente? E aí assumir o controle. Então vamos recapitular. Tive a consciência, a autoconsciência de quem eu sou, qual é o impacto da minha escolha, né? Reconheci tudo que eu fiz, reconheci o porquê que eu escolhi até agora e tá tudo bem, beleza, gratidão. Já sei qual é o meu valor que está por baixo de cada escolha, porque aí eu vou pensar, tá, escolhi tal coisa porque isso fazia sentido para mim. Agora eu vou assumir o controle. Escolhe diferente. Mude. Pratique. E aí aqui a gente entra de fato em fazer os planejamentos, né? E aí cada um sem ponto de vista também, tá, gente? De novo. Eu vou abrir uma planilha, vou escrever no papel de pão, vou pôr no post-it, vou pôr no celular. Não importa. Mas olhar para si, se reconhecer, é o primeiro passo para a gente criar uma realidade diferente. Não tem jeito. E aí escolher como que eu vou fazer cada coisa dessa, de cada forma, como que eu vou me organizar, cada um tem o que funciona para você. Mas se você percebe que... E aí, assim, escolhe diferente, inclusive o caminho, a gente brinca, né? Às vezes a gente vê os posts que a gente brinca assim, faz um caminho diferente hoje para ir trabalhar. Por que a gente tem essas piadinhas, essas brincadeiras? Para a gente começar a ter consciência do que a gente está fazendo. Para a gente começar a se observar e entender. Façam esse teste na próxima semana, né? Porque agora está todo mundo num evento assim. Tenta fazer um caminho diferente e observar por que você escolheu aquele caminho. O que te levou a escolher aquele outro caminho? Porque se você escolheu mudar o caminho e essa segunda opção, o porquê que foi essa segunda opção e não foi a terceira opção? Se observa, porque ou é porque é um caminho que é mais curto, ou é um caminho que é mais rápido, ou é um caminho que você vai passar na frente de algum lugar que para você faz sentido. A gente não tem essa consciência, então a gente não tem o impacto de quanto que as nossas escolhas impactam na vida, a gente não tem a visão de quanto que essas escolhas impactam na vida de cada um de nós, tá? Faça um exercício de se perguntar de manhã o que você escolheria vestir ou comer hoje diferente. Isso dá uma sensação de poder, gente, assim, quando a gente começa a ter ciência disso e não fazer o automático, sabe, assim, acordar e ir lá pegar o primeiro para frente, porque você começa a perceber que você está escolhendo aquilo que é legal, aquilo que te deixa mais empoderada, aquilo que é verdadeiro para você, a gente acorda, a gente sai do automático. E é muito simples, assim. Eu brinco também, quando eu faço bastante trabalho com mulheres, aí às vezes eu brinco, que eu falo assim, quando você vai escolher o sabor da pizza numa sexta-feira, ou com a família, ou no final de semana, não importa. E aí a pessoa pergunta assim, nós vamos pedir qual sabor? Aí mulher, geralmente mãe, tá com pressa fazendo alguma coisa, isso é um ponto de vista também, mas assim, eu posso falar por mim, que eu fazia isso. Falei assim, qualquer uma que vocês escolherem tá bom. Começa a escolher você, hoje escolho comer, sei lá, de pepperoni, pelo menos metade, a outra metade vocês escolhem.
são escolhas diferentes, atitudes diferentes, mas que no final do dia, no final sabe assim, daqui a um tempo, você vai observar o quanto que você tem o poder de escolher aquilo que faz sentido. E aí, você está dentro do negócio, né? Está dentro do mundo corporativo. E as pessoas vão marcar uma reunião, você não dá... Às vezes a pessoa marca o horário de uma reunião que para você está super complicado e você simplesmente aceita, tem às vezes 2 reuniões no mesmo horário, e é uma pessoa que é super tranquila, que às vezes ela também está tão atolada que você fala assim, a gente pode remanejar esse horário? Porque para mim está complicado ou não? A gente não faz. Geralmente a gente vai se organizando e vai no automático, vai indo nas escolhas automáticas e inconsciente, e isso lá na frente tem um peso, gente. Isso tem uma vida, eu brinco aqui, tem um tempo de vida útil. Uma hora você vai, que agora, né, a gente tem o burnout, tem a depressão, tem a ansiedade, tem tudo. Porque a gente vai comprando e vai escolhendo com base no é o que eu preciso, é o que eu tenho que fazer, e assim vai. Tudo bem? Faz sentido? Beleza. E aí, quando a gente vai para escolher, né? Grazi, tem uns comentários aqui. Quer ler antes? Como é que a gente faz? Que agora, como tu tá vendo, eu não sei se eu entro, ou se tu quer ler depois. Não, pode entrar. Pode melhor. Entrar. Tá. Então, tem aqui, o Berlon, ele fez um comentário falando, né, que fez uma graduação em Ciências da Computação e depois de formado, entendeu que não era exatamente o que ele queria e migrou para a área de design. Falaram para ele que ele perdeu 4 anos estudando. No entanto, aproveitei o conhecimento do curso para as áreas relacionadas como design de interface e design de experiência. Não é perdido, né? É, ponto de vista de quem, né? Perdeu para quem, né? Exato. É isso. E tem também aqui a Williane, a Sabrina também disse que está adorando, né? Faz todo sentido. Ela é analista de dados e terapeuta, muitas vezes fica refletindo sobre ambas as carreiras. E a Williane escreveu que ela é médica veterinária há mais de 4 anos atrás, decidiu voltar para a área de TI, porque já tinha feito um curso técnico de informática antes. Hoje trabalho como analista de sistemas e sinto que me encontrei, mas também não considero o tempo como perdido, né? A veterinária me trouxe muita maturidade, experiência que me moldam como uma pessoa melhor. Nada na vida é desperdício. Tudo que acontece vem para acrescentar algo, seja positivo ou negativo. E aqui a Suami, ela falou que você tem que abrir um podcast. Procurando insights, refletindo muito aqui sobre tudo. A Ana também trouxe uma boa reflexão sobre empoderamento. Show de bola. Obrigada, gente. Mas assim, é um tema que eu gosto muito, e assim, só para pegar no gancho da veterinária, meu sonho de criar, que aí vou contar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho da jornada, que até caiu bem no momento, inclusive, que é do planejamento, né, que eu ia falar agora. Que assim, meu sonho de crianças sempre foi fazer veterinária, desde pequeno, né? Morar no campo, no interior, né? Embora eu não tenha sotaque, mas era morar no interior, que eu nunca gostei de São Paulo, e fazer veterinária e mexer com grande porte. Isso desde pequenininho. Não vou fazer as contas, mas mais de 20 e poucos anos atrás, quando fui fazer minha faculdade, minha graduação, né? Gente, faculdade é coisa de antigo, né? Tô ficando velha. Quando a gente foi fazer minha graduação, naquela época não existia veterinária gratuita, noturna, não tinha muita opção, na verdade. Só tinha o integral na USP ou particular, mas era integral. E eu tinha que trabalhar na época, de fato, né? Eu comecei a trabalhar super cedo, né? Então, eu optei por fazer administração. Quem não sabe o que faz, vai fazer administração, porque era mais neutro e tudo mais. E eu tinha a bolsa de onde eu trabalhava. Olha que interessante. Tive que fazer o estágio, no estágio eu escolhi RH, pessoas, e fiquei, né, até hoje, desenvolvimento de pessoa, trilhei toda a minha carreira aí. Tive a grata felicidade, lembra que eu falei? Que toda vez que a gente faz uma escolha, a gente busca por aquilo que faz mais sentido, ou deveria ter a clareza de buscar aquilo que faz mais sentido. Quando eu fiz a administração por si só, porque era mais neutro e eu já gostava um pouquinho de pessoas. Então, quando eu fui fazer a época do estágio, eu pedi para fazer dentro do RH, que na época eu não trabalhava no RH na empresa, trabalhava no administrativo. Entrei, gostei e fiquei até hoje, porque eu consegui negociar. Tudo bem, eu não vou fazer veterinária agora porque eu não posso, mas eu vou trabalhar com algo que eu também gosto, que também é interessante, que são pessoas, e aí treinamento, aquela coisa de entrar em sala, e falar e lidar com pessoas, que é uma coisa sempre que eu gostei, para quando eu puder fazer veterinária. Isso foi uma coisa que eu tive sempre clareza. Vida passou,
carreira de mais 20 anos, casei, tive 2 filhos, fiz pós, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer, já estou contando um pouquinho da minha transição, para vocês entenderem. Quando eu comecei a perceber que o que mais é possível, né? Que é esse momento que a gente está agora, que assim, me conheço, comecei a estudar autoconsciência, comecei a me questionar, tinha uma carreira estável, tinha um time que estava super entregando, numa empresa de franca expansão, empresa grande, um dos maiores empregadores do país, mas tinha alguma coisa que não estava mais fazendo tanto sentido para mim. E aí, eu trabalhando, eu era líder, tá, numa grande empresa de atacado, eu era líder na universidade corporativa deles, tinha um time grande, legal, mas aí eu falei, vou fazer veterinária. E aí eu fui fazer veterinária. Comecei a fazer veterinária à noite, com minha filha mais nova na época tinha 2 aninhos, tenho um parceiro que super divide as coisas comigo, então continuei fazendo RH, treinamento, que é uma coisa que eu super gosto, amo, na verdade, e fui fazer veterinária à noite. Por quê? Porque para mim fazia sentido realizar este sonho, e para entender, e aí a minha pergunta é, vou fazer, né, 5 anos, né, veterinária, então eu tenho 5 anos aí para pensar, para fazer uma transição de carreira, se eu decidir fazer a transição de carreira, porque eu não tinha essa clareza ainda. E, de fato, quando a gente fica perguntando, tá, o que é mais possível que a gente ainda não considerou, qual é o meu planejamento, o que faz sentido para mim, eu comecei a observar o que fazia sentido para mim, e nessa observação eu percebi 2 coisas. Primeiro, escolho trabalhar com veterinária não por ganhar renda, por hobby. Então, assim, eu na pandemia realizei outro sonho. Filhos eu já tinha, que era um dos outros sonhos. Então, eu tinha 3 sonhos: ser mãe, morar no interior e fazer veterinária. Então, filhos eu já tinha 2. Na pandemia, mudei para o interior. Eu moro no interior hoje, moro em Atibaia, em São Paulo, não sei quem conhece. E aí, eu estava fazendo veterinária noturno. Porque meu sonho é, se um dia, aqui tem muito cavalo, né? Na cidade, no interior. Então, assim, se eu ver um bichinho, eu vou para o hobby cuidar daquele bichinho, mas porque para mim faz sentido hoje trabalhar com pessoas. Então, assim, quero ter o maior tempo do meu dia, da minha vida, contribuindo para que pessoas possam fazer as suas escolhas que façam sentido. Olha que interessante. Perdi o tempo, que aí entrou pandemia, tive que trancar, porque eu fui para online, aquela coisa, e está trancado o curso agora, vou fazer novamente, vou continuar, quando eu estiver mais tranquila. Mas perdi, as pessoas falam, você é louca, você vai sair, vai fazer veterinário. Eu falei, não. Hoje eu tenho a clareza do que faz sentido, tenho a clareza de que realmente eu quero contribuir para as pessoas, e aí quando eu pergunto, tá, o que mais é possível? Como que eu vou planejar isto para poder estar alinhado àquilo que faz sentido para mim, aquilo que é importante, que é trabalhar com pessoas? E aí a gente começa a praticar, elaborar o nosso planejamento de vida e carreira. Então, assim, hoje, tudo bem que no meio do caminho, na minha história, tá? Veio a pandemia, né, quando eu fiz a transição, então eu tive que reorganizar tudo, replanejar um monte de coisa, mas eu tenho a clareza hoje do que faz sentido. Então, assim, perdi 2 anos de veterinária? Não perdi 2 anos de veterinária, até porque eu descobri muita coisa que eu uso para a vida hoje, né, tem a questão de medicina e tudo mais, e descobri que, de fato, veterinária é um sonho de hobby, de vida, mas escolho continuar trabalhando com pessoas e contribuindo. E isso, melhor ainda, fazer veterinária fez eu perceber o quanto eu sou encantada, o quanto eu sou encantada por pessoas e o quanto eu gostaria de levar e contribuir para que as pessoas também tivessem a clareza que elas podem escolher e fazer o seu planejamento de vida. Tudo bem? E aí, como que a gente faz o planejamento, gente? Simples. Toda vez que você... Aí você pode escolher, que eu estava falando, uma planilha, um papel de pão, planilha Smart, não importa. Como que você faz, conversando, fazendo roda da vida, não importa. Qualquer técnica, ferramenta, eu tenho uma que eu uso, mas qualquer uma que você for usar, tudo que você colocar lá, você tem sempre que se perguntar, isso faz sentido? Se eu cumprir isso daqui, vou sentir a leveza que é em relação ao meu valor? Ou fazer isso aqui eu estou fazendo só porque é do momento, né? Quando você está desempregado, algumas pessoas me procuram, acho que vou fazer um curso, porque se eu fizer o curso, tem a moda agora, que não é designer, que é as modas, né? De fazer de gamer, gamificação, não sei o quê. É leve para você? Faz sentido? Não, eu gosto de cuidar de bicho. Então, gente, você vai se auto-sabotar o tempo inteiro. Por que que eu
elaborei essa jornada, trabalho com isso, e venho trabalhando nos últimos 4 anos com isso, né, de empoderamento, de autoconsciência, porque a gente se sabota. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, que não faz sentido, que não está alinhado àquilo que realmente é nosso, da nossa essência, ao nosso valor, podem ter certeza que tem um tempo de vida útil, ou de saúde, ou a gente vai se auto-sabotar, a gente não vai entregar, a gente vai acordar domingo e falar, ai, que saco, né? Amanhã é segunda-feira. Existe uma autossabotagem se a gente não tiver clareza e fazer as escolhas com base naquilo que faz sentido. Faz sentido para vocês ou não? Comentem para mim, por favor. Porque quando a gente faz o planejamento, né? Planejamento é um nome forte, né? Mas quando a gente faz as escolhas com base naquilo que faz sentido, seja lá qual for, a chance da gente realizar é muito maior, né? Eu brinco, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando tem um planejamento e a pessoa está lá colocando uma meta, né? Quando eu estou na mentoria. Aí a pessoa coloca lá uma meta profissional, fazer mais networks, fazer 2 networks por mês, sei lá, tá? Tô chutando aqui. Aí, beleza, se faz sentido para você, é leve, você gosta de fazer isso? Gosto. Tá bom. Ah, não gosto, então você vai fazer? Mas não você colocar, é igual academia, não é você colocar que você vai começar na segunda-feira se você não gosta. Busque outra coisa para cumprir aquele valor dentro da sua vida, porque senão você não vai fazer. Ah, não, eu gosto de fazer network. Beleza. Quando, como, com quem, blá, blá, tem tudo, né? De planilha. Tem uma pergunta que eu sempre faço, para ver se faz sentido, que é assim, o que você ganha fazendo network? Por exemplo, tem uma cliente que respondeu para mim, ela estava, né, no processo de transição, e ela estava procurando emprego e tal, era uma líder, e ela falou assim, eu ganho, fazendo network, eu ganho oportunidade de novas recolocações. Eu falei, não, o que você, de fato, ganha? O que você ganha? Esquece por que você está colocando isso? O que você gosta? Falou que gosta de fazer network. E aí a pessoa respondeu para mim poder de fala, porque ela tinha as questões dela. Falei, tá bom, então o poder de fala é mais do que a oportunidade de recolocação, né? Então, assim, ela queria conhecer pessoas para transitar, e aí a gente foi esmiuçando isso para ela transitar, ter as oportunidades, porque se ela tiver uma recolocação, no que ela estava buscando, ela tinha um poder de voz, poder de fala, que ela tinha uns objetivos, propósitos de vida também. Falei, tá, e ter o poder de fala, ter o poder, né, de você levar, que aí foi que ela foi chegando na conclusão, eu falei assim, o que isso traz para você? O que isso, no fundo, te dá? Aí ela falou, liberdade, que também era um valor dela, né? Porque ela falou assim, hoje eu não tenho espaço para falar, para expor, eu não tenho espaço para levar minhas contribuições que eu quero, para criar o que eu estou querendo. Então, se eu fizer um network que me possibilitar uma recolocação, que me possibilitar ter um poder de fala, levar aquele para contribuir, eu me sinto livre. Livre para escolher o que eu gostaria de fazer. Olha como é mais profundo. E aí, eu pergunto o inverso. Tá, então, se você não cumprir essa meta, o que você perde? Não vale colocar nem que é liberdade, nem que é a recolocação. Ela falou assim, olha, se eu não fizer network, se eu não fizer tudo isso, eu perco um espaço, né? Um espaço que eu tenho de possibilidades. Tá, quando a gente perde um espaço de possibilidade, nós estamos nos limitando. Quando a gente está se limitando, a gente perde o quê? A liberdade. Então, de novo, ela perder um espaço para ela falar, ela perde a liberdade dela, que é o valor dela. Percebem? Quando a meta que ela colocar que parecia tão simples, que é fazer um network, está tão vinculada, e ela nota lá o que ela perde, o que ela ganha, que toda vez que ela olhar lá no planejamento dela e falar assim, nossa, se eu não fizer isso, eu perco isso e deixo de ganhar isso, a pessoa vai fazer. Mas porque para ela faz sentido. Então, por isso que eu falo que planejar, uma vez que você tem a consciência, a autoconsciência, e faz as escolhas, não importa ela ou não, que agora ela passa a ser consciente, você tem que praticar. E aí elaborar o seu planejamento de vida e de carreira com base naquilo que faz sentido. E se você não fizer, ter a clareza de que não fez porque você escolheu não fazer, e aí buscar, o que está por trás disso que eu não estou percebendo? Por que eu escolhi não cumprir essa meta? E aí é um processo, por isso que eu falo, é um processo contínuo e um processo diário, né? Tudo bem, pessoal?
Faz sentido ou não? Deixa eu mudar a telinha para ver vocês, que eu não estou vendo mais. Ah, faz sentido. Ah, vou ler aqui, tá, Paula? Tá adorando, que bom, Juliana. Eu vou ler um que a Andressa colocou, que Steve Jobs é uma opinião duvidosa, né? Dizia sobre ligar os pontos do seu passado no futuro, é bem isso, nada se perde. Não, porque de fato é isso, toda escolha tem uma recompensa, a gente precisa ter clareza de qual é a recompensa que a gente tem naquela escolha, né? Eu brinco, mas é uma brincadeira para ficar leve, mas o que é certeza, assim, toda escolha que tem uma recompensa, essa recompensa de alguma forma, sem julgamento, tá, gente? Sem ponto de vista, ela tá ligada direta ou indiretamente no seu valor. Porque às vezes a gente mascara, a gente compra com os pontos de vista. Então, se a gente não tem a clareza de qual que é o nosso ponto de vista, qual que é o nosso ponto de vista que a gente comprou, qual que é o nosso valor, o que faz sentido, a gente começa a fazer. Vamos pensar do passado, tá? Até hoje, né? Antes da gente conversar. Tudo que a gente fez foi com base no valor que eu acreditava que fazia sentido para mim. Então, a escolha de continuar fazendo aquilo que não está legal para mim é porque eu comprava o ponto de vista, por exemplo, de que segurança financeira é importante, estabilidade é importante. Então, a gente fez sempre linkado no valor. Quando a gente passa a ter a clareza do que qual realmente o valor é nosso, qual o ponto de vista realmente é meu e não é do outro, a gente começa de novo a observar por que eu estou escolhendo cada coisa. E aí é desde o café até a roupa. Comecem a provocação, comecem a fazer essas escolhas a partir de agora, né? Uma última provocação que eu vou fazer antes da gente terminar, que aí é para vocês levarem com vocês, assim, o que você poderia escolher agora, a partir de agora, que poderia mudar tudo e qualquer coisa na sua vida? Não precisa me responder. Mas assim, fiquem com essa pergunta na cabeça de vocês, tá? O que eu posso escolher agora? Seja uma palavra diferente, um posicionamento diferente, ou não fazer nada, não importa. O que você pode escolher a partir de agora que vai mudar, que pode mudar tudo e qualquer coisa na sua vida, e não importa. Uma coisa interessante quando a gente tem a consciência, se a gente está falando que a gente não julga, não tem ponto de vista, a gente simplesmente escolhe aquilo que é leve, que funciona, a gente não define e não dá conclusão. Então, escolher leveza é escolher as nossas ações com base naquilo que faz sentido para a gente e ter a consciência de que toda escolha tem uma, né, vai ter uma reação, mas se vier sem ponto de vista, sem julgamento, faz sentido, é leve continuar escolhendo isso, não é? Se não for, escolhe de novo. Tudo bem? Eu não vou falar de mim, que eu já falei um pouquinho, mas assim, só para a gente encerrar. Tenho aí mais de 20 anos, hoje sou autora e escritora de um livro, né? Como se tornar a dona da P toda, 6 passos para assumir o controle da sua vida, que fala muito disso. Esse livro eu resolvi escrever no início da pandemia, foi quando eu já tinha acabado de fazer minha transição com um projeto de vida. E aí entrou a pandemia, né? Então eu tive que me ressignificar, tive que fazer uma nova transição dentro da minha própria transição. E aí eu desenvolvi um modelo de mentoria que tem tudo isso que a gente falou, né? Que eu contei para vocês. Ele tem como jornada mestra, né? A jornada é individual de cada um, mas ele tem como pano de fundo todo esse empoderamento, essa autoconsciência para tudo e qualquer coisa na vida. E aí eu resolvi escrever o livro por conta da própria pandemia, eu resolvi escrever o livro para levar para mais pessoas essa possibilidade da própria pessoa montar o seu planejamento, ter suas autoconsciências, ter algumas ferramentas e tudo mais. Tá? Então é um livro que é o meu xodó aí, que é contar um pouquinho como que você... E aí será dona da P toda, mas pode ser para homem, mulher, não importa, tá, gente? É só um nome, porque mulher, eu trabalho com empoderamento feminino, mas é um processo que... Como você assumir o controle da sua vida, que é um pouco mais detalhado disso que a gente falou. É isso, gente. Muito obrigada.